Você tá querendo saber toda a história de Amanda the Adventurer? Esse é o vídeo certo pra você. Pessoas, estou aqui hoje para falar de toda a história de Amanda the Adventurer, tudo que aconteceu, tudo que rolou agora no terceiro jogo e também o último desta trilogia e desta parte. Muita gente falou assim, meu Deus, não entendi nada, tá faltando coisa, não sei o que. Não, na verdade, dá pra entender tudo tranquilo sim e eu vou explicar no vídeo de hoje. Deixa o gostei, pega uma água porque hoje a explicação vai ser enorme e tamo junto, muito obrigado, deixa já um gostei pra dar uma força pra nós, com o retorno de vídeo de histórias aqui no canal. Tamo junto, deixa o gostei pra dar uma força, comenta aí o que vocês acharam de toda a trilogia de Amanda the Adventurer. Senta aí, fica confortável e vamos pro vídeo então, explicando tudo. A primeira coisa que a gente tem que falar é que é o seguinte, nós estamos agora tendo uma linha do tempo, nós sabemos mais ou menos como que aconteceu cada coisa, da onde que rolou cada coisa, né? E agora a gente tem uma noção de como os eventos aconteceram. O primeiro grande evento que a gente tem que falar é a respeito da Hamlin Entertainment, que já é uma organização bem antiga e também já trabalha há muitos anos, né, com essa coisa de entretenimento, de comprar desenhos, de comprar essas produções, tanto que é citado até alguns outros desenhos que eles têm, né, nas suas posses, mas eles não falam nada de Amanda até então, porque a Amanda the Adventurer é um outro desenho que fica no condado de Kensdale. Esse condado é uma região pequena ali, uma cidade, né, ali, tudo tranquilo, de Kensdale também, e aí esse desenho começou a surgir ali nessa cidade. Para vocês entenderem melhor a época que nós estamos mais ou menos em 95. É o primeiro registro que nós temos de Amanda the Adventurer, onde tem funcionários falando, né, que estavam ali em 1995 com as suas famílias, trabalhando na Hamlin Entertainment, e eles já trabalhavam com várias partes de desenho e também com algumas outras coisas meio complicadas. Coisas essas complicadas muito provavelmente que vão fazer referências ao tal culto das cortinas, ou o culto do manto. É porque tem um problema de tradução, aí pode ser o culto do manto ou o culto da cortina, mas é praticamente a mesma coisa, é um culto meio que escondido. Eles estão dentro da Hamlin Entertainment também, e também procurando, né, coisas e por aí vai, de seres e essas coisas meio, sabe, místicas e psicológicas das ideias. Meio que tentando o que é o sobrenatural com o natural e já estavam procurando isso já faz algum tempo. A Hamlin Entertainment, ela tinha já algum catálogo de desenhos, mas eles não eram tão populares assim, e eles também não eram lá tão grandes do jeito que eles acabaram ficando. Nessa época, nos anos 90, Sam Colton, ele acaba adotando uma criança. O nome dessa criança é Rebecca. Não fala qual orfanato que ela veio, da onde ela veio, como que aconteceu, mas isso já é revelado em várias fitas, tanto do 1 e do 2, que o Sam Colton, ele adotou uma criança. E aí aquela coisa, também não fala se ele teve uma esposa, não fala, né, a família, melhor dizendo, é sempre tratado sempre o pai e a filha. Mas saibam que o Sam Colton não é o pai de sangue da Rebecca, que é a criança especial pra caramba, que ela vai revelar algumas coisas agora no Amanda the Adventurer 3. O que acontece é o seguinte, a Amanda, né, quando tá no desenho, ela vai falar o seguinte, quando eu era pequena, no meu 7º aniversário, eu percebi que eu tinha uma capacidade de, sei lá, prever ou ver algumas coisas que eu vejo na minha mente que elas aconteceriam. Ela começou a prever, por exemplo, sabe, brinquedos que estariam dentro de um envelope ou uma caixa, sei lá, que estariam envolvidos ali, né, escondidos, que seriam um presente dela. Ela fala, eu gostaria de ganhar um ursinho. Acho que esse ursinho tá dentro da caixa. E abria lá e tinha um ursinho também. Ela nunca falou que tinha essas habilidades pro pai, e o pai sempre achou ela uma garota especial, uma menina especial, melhor dizendo. E aí o que acontece é que, aparentemente, da década de 90, né, 95 mais ou menos, até quando acontece mesmo a compra da Amanda Adventure, é por volta dos anos 2000, 2001, 2002. Eu acho que especificamente em 2002. Porque o Sam Colton, ele acabou se inspirando quando ele conheceu a filha dele, ou seja, quando ele adotou, em fazer um desenho a respeito da sua filha tendo várias aventuras. Esse desenho se chama Amanda the Adventurer. Amanda the Adventurer acabou sendo um desenho pequeno, mas com algumas coisas bem interessantes e legais para as crianças, e até então não tinha nenhum tipo de maldade ou nenhum tipo de coisa complicada, malícia, sei lá. Não tinha nada bizarro, era só um desenho realmente normal e que o condado de Kensdale acabou gostando bastante. Isso acabou atraindo os olhos da Hamlin Entertainment, que acabou fazendo um acordo com o Sam Colton. O Sam, ele acabou fazendo assim, não, a minha filha também vai ser a estrela do show. Então, tipo, tem várias cenas e várias partes que a filha dele também tá ali como se fosse uma peça de teatro, algo do tipo, aparecendo, né, como se fosse algo filmado. E eles usavam essas filmagens também como referência, não só para fazer o programa infantil,
estúdio, mas também para produzir uma animação, fazer um desenho animado, que é justamente os desenhos animados que nós vimos e que foram produzidos nessa época ali, 2001, 2002. Não sabemos dizer quantos desenhos foram feitos, mas foram feitos vários. Inclusive a gente até agora no terceiro jogo consegue ver uma whip, que é um desenho que ainda está sendo fabricado. Eles estão ali, sabe, no storyboard, né, escolhendo cada cena e aí vai juntando cada cena para montar a animação completa que ficaria disponível para as crianças. Uma coisa muito importante também de falar, quando a Hamlin Entertainment chega na cidade de Kensdale, que é muito possivelmente ali em 95, eles acabam tendo também uma grande influência já por todo o condado, trazendo empregos, trazendo pessoas para perto, mas algumas pessoas começaram a suspeitar que eles tinham alguma coisa a mais. Não sabiam o que era, não sabiam quais eram os fundamentos ou qualquer coisa do tipo, eles não imaginavam o que estava acontecendo. E nem o Sam Colton também imaginava que todo o complexo que a Hamlin Entertainment estava fazendo era, além de um estúdio de animação, tinha alguns laboratórios e algumas coisas também que eles já estavam pesquisando. No caso, quando eles acabaram fazendo testes de pesquisa na Amanda, né, que na verdade é a Rebecca, caso vocês ainda não entenderam, Rebecca, que é a filha do Sam Colton, é a criança que também dá voz e interpreta a Amanda The Adventure. Então eles acabaram prendendo a Amanda The Adventure meio que nesse complexo para poder estudar ela, e o pai dela, né, o Sam Colton, acabou achando isso meio bizarro, porque ele fechou um acordo com a Hamlin Entertainment, mas ele não sabia que praticamente eles tinham que ficar dentro da empresa 24 horas/7, o que gerou muita suspeita pela cidade toda. A galera ficou tipo, poxa, mas o cara dava entrevista, fazia as coisas, andava e depois do nada o cara, né, ficou dentro da fábrica sem saber o que estava acontecendo. O Sam Colton é amigo também de algumas pessoas bem importantes, tanto bibliotecários, tanto pessoas que trabalham, fazem coisas dentro de Kensdale, e uma delas é a Kate. A Kate é uma moça muito importante, que ela tem uma amiga chamada Joanne, que eles começaram a perceber que algumas crianças estavam começando a desaparecer. Algumas crianças começam a sumir ali mais ou menos em 2002. Nesta época, em 2002, é muito importante esse ano, que é meio que fechado o projeto da Amanda The Adventure, onde os caras acabaram realmente, ó, assina as coisas aqui, a gente vai fazer uma animação, a gente vai fazer as coisas, a gente vai fazer as paradas, vamos fazer o negócio ficar em larga escala. Só que para isso os caras estavam utilizando a própria Amanda e começaram a utilizar até ou explorar esses poderes que ela tinha dentro dela, que o pai dela nem imaginava que ela tinha. Foi então que o pai dela começou a perceber que ela teria alguma coisa. A gente viu isso na Amanda The Adventurer 2. O Sam Colton, ele falando com a própria filha, achou estranho algumas atitudes, tanto da Hamlin quanto da própria filha, do jeito que ela estava sendo tratada e testada dentro da empresa. É aí então que os caras criam, né, esses compartimentos para poder deixar uma pessoa dentro como se fosse uma criogenia, mas também para fazer com que a mente da pessoa, ou, sabe, o ser dela, aquelas coisas, sabe, de brincar com a própria mente, de tentar expandir esse negócio para virar um desenho animado, para virar uma realidade. Tudo isso para possivelmente eles não terem que fazer nenhum tipo de animação nem nada, eles conseguiriam enxergar, ou pelo menos tentar ver o que tá dentro da mente da Amanda. Então sim, é um negócio meio, sabe, aquelas coisas de telecinese, aquelas coisas meio de coisa, sabe, da mente da criança e tudo mais, que eles vão começar a repetir isso muito no culto lá na parte do final do jogo, que eles acabam acreditando que sim, tem crianças que são especiais, que elas acabam vendo, né, coisas além da escuridão. Quando elas não são tocadas ou manchadas por qualquer tipo de informação, elas acabam podendo ter essa habilidade de criar esses mundos, essas coisas da imaginação da cabeça delas. O que acontece é o seguinte, explicando melhor pra vocês. Primeiro surgem os desenhos, a galera faz e produz alguns desenhos, mas acabam pegando a Amanda e colocando ela naquelas mesas, sabe, fazendo testes, sabe, na mente dela, descobrindo que ela tem alguns poderes. A Rebecca, então, ela acaba ficando confinada dentro da fábrica, né, da Hamlin Entertainment, melhor dizendo, e o pai dela acaba odiando isso, tipo, ele assinou um contrato com o próprio diabo. Ele não imaginava que iam fazer essas coisas e ele tenta se rebelar, ou pelo menos tentar tirar sua filha ali daquela coisa. O que aconteceu basicamente é o seguinte, a Amanda também estava começando a achar meio estranho, né, na verdade a Rebecca. Quando eu falo Amanda, é Rebecca a mesma personagem. Só que Rebecca é a versão humana e Amanda é a versão desenho. Porque aí algumas crianças começaram
começaram a notar nos desenhos que a Amanda falava algumas coisas meio estranhas, assim, pra uma criança normal. E começou a ter alguns tipos de, sabe, problemas, distúrbios ou coisas assim que estavam aparecendo nas fitas que a galera não tava entendendo direito. Isso muito possivelmente é por conta dos poderes da própria Amanda, né? Na verdade, Rebecca, que tava sendo colocado dentro das fitas. Aí, o culto, basicamente, desse negócio das cortinas, ele entra na jogada mesmo. Falando pra Hamlin Entertainment que a gente tem que conter tudo, a gente tem que privar tudo, a gente tem que deixar tudo quieto e também pegar novas crianças. Então, no começo, as crianças que somem é porque a própria Hamlin Entertainment, junto com o culto da cortina, o culto do manto, acabam pegando crianças dentro de Kingsdale. Tanto que a gente foi agora no capítulo 3, né, e a gente viu lá que tem vários pods com várias crianças que eles também estavam colocando ali e tudo mais. Uma dessas crianças é muito importante, chamada Jordan. Jordan é irmão da Joanne, que é amiga da Kate. Kate, caso vocês não saibam, é também muito amiga do Sam Colton, e do nada o Sam Colton desapareceu, e ela começou a querer ir atrás do que estava acontecendo. E vários outros pais e moradores de Kingsdale começaram a ficar preocupados. Pô, o que tá acontecendo? Desde quando esses caras chegaram aqui, começou a rolar um zaralho, começou a rolar um inferno aqui na cidade. Do nada, criança desaparecendo, adulto desaparecendo, o que tá acontecendo? Então eles meio que se juntam e tentam ficar nas sombras ali, escondidos, pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E nisso, o Sam Colton também, em paralelo, tá dentro da fábrica, né, da Hamlin Entertainment, tentando fugir ou tentando tirar sua filha dali. Ele tenta fazer isso algumas vezes, mas não dá certo. Porém, na última vez que ele tenta, ele acaba ocasionando um negócio meio complicado, eu diria. Por conta das habilidades da própria filha, por conta do que ele, né, tava ali já e a sua filha tava passando, tanto pelos desenhos, vendo as imagens, né, ela já tava entrando na máquina e saindo toda hora, né, aquela coisa de entra na máquina pra fazer desenho, pra virar dubladora, pra não sei o que, pra trabalhar, vai lá, temos que fazer desenho, temos que vender boneco, temos que vender brinquedo, tem que ter mais episódio, tem que ter mais não sei o que, vai lá, põe a criança na máquina de novo pra ela imaginar coisa, aí vai lá, vai, faz teste, faz não sei o que, coloca ela pra dublar mais coisa, coloca ela dentro da máquina, faz ela entrar dentro do desenho de novo. E essas imagens e vindo desenhos e tudo que é coisa, isso acabou, sabe, estourando a mente da Rebecca. E aí, por conta que ela também não tava vendo o pai já faz um tempo, ela começa até a esquecer como que era o rosto do pai dela. Porque ela ficou, pelo menos que dá a entender, 1 ano dentro da Hamlin Entertainment só sendo passada por testes e sofrendo e fazendo mais e mais desenho. A Hamlin Entertainment viu a Amanda Adventure como um pote de ouro gigante que ela poderia, né, sabe, a Rebecca ali fazendo a Amanda. E isso tava encantando as crianças, que parecia que tava falando diretamente com elas. Só que isso também tava desgastando pra caramba a Rebecca, mas os cientistas e a Hamlin Entertainment estavam lá forçando ela a fazer mais episódios, a fazer mais desenhos, a trabalhar. E quero falar pra vocês que é uma criança de 7 anos de idade. Aí o pai dela, no momento desesperado, consegue fugir de onde ele tá, confinado, porque a Hamlin Entertainment também viu que, pô, o pai dela não tá concordando mais com nós. Então a gente tem que prender ele aqui dentro pra ele não vazar o que tá acontecendo aqui. Então prenderam ele dentro da Hamlin Entertainment e aí ele conseguiu fugir pra tentar pelo menos libertar a filha dele. Nesse processo acontece um negócio bizarro. De tanto ela ver esses desenhos, tanto ela ser torturada e testada, acaba nascendo uma anomalia. A Amanda, né, ali, aquela coisa dela ver a Rebecca na Amanda, a Amanda ser a Rebecca, essa coisa toda, meio que parte da Rebecca se divide e ela sai da mente dela. No caso, a Amanda sai e sai essa coisa meio bizarra, que é conhecida como anomalia Colton, que é justamente por conta da Rebecca, que tem já esses poderes psíquicos e tudo mais, que ela conseguiu fazer com que essa coisa saísse da cabeça dela. Aí aconteceu algumas coisas. Primeiro que essa coisa, essa anomalia, acaba matando o próprio pai dela no meio ali daquela confusão toda. Porque que lembra que eu tava falando, o pai dela tava tentando salvar a filha, né, indo lá no quarto dela, mas é a partir dali que a anomalia surge. Surge justamente da mente da Rebecca, que tava toda hora vendo as coisas da Amanda. Então aquela coisa dela imaginar o que poderia acontecer e tal, surge essa anomalia bizarra. Mas não é diretamente, é um pouco a Rebecca, mas não é ela por inteiro, é uma parte dela, uma parte da mente dela, que conseguiu se projetar pra fora do próprio corpo. E aí essa entidade sai, né, arrebenta tudo, mata o próprio pai dela e sai aí correndo pra caramba no meio do teto, correndo que nem uma louca, sabe, indo pro meio da fábrica e, sabe, matando todo mundo que visse na frente. Ela mata guarda, ela mata pesquisador,
pesquisadora, ela mata nutricionista, ela mata todo mundo, até funcionário, até faxineira ela matou. Só que aí a Hammer Entertainment conseguiu, com sua força, mais o dinheiro do culto, muito provavelmente é deles que é financiado toda essa operação, eles acabam conseguindo prender a anomalia Colton dentro da empresa. Eles conseguem conter essa anomalia e eles começam a fazer testes e também pesquisar como que ela conseguiu criar um negócio que agora tá na vida real e ela continua lá existindo lá no quarto dela. E aí agora entra um outro personagem muito importante, que é o Marcus Maltman. Marcus é um funcionário da Hammer Entertainment, um cara que era pra entrar acho que como nutricionista, ou pelo menos ali um cara muito fiel à Hammer Entertainment, um cara que queria que as coisas andassem no eixo, um cara muito servo, tem a cabeça, ele se entrega mesmo pro negócio, um cara que, mano, pode acontecer tudo de errado, você é fiel à Hammer Entertainment, ele até falou na entrevista, sim, eu sou. Então é um cara que também não gosta muito da realidade, porque ele quer ser um cara super legalzão, super de boa, né, aquele cara meio chato até. E aí então a Hammer Entertainment tem uma ideia. Pra gente tentar conter essas coisas que estão acontecendo com a Amanda, né, com o desenho que ficando meio bugado, vamos fazer um outro personagem, que é o Uli. O Uli, a ovelhinha, meio que pra ser do tipo, vamos colocar um cara que a gente consegue controlar, consegue deixar as coisas lá dentro de boa e consegue, né, botar um pouco de eixo na coisa da Amanda. A Amanda, ela é mega poderosa com seus poderes psíquicos, mas a gente pode colocar um cara pra, tipo assim, tentar ser o melhor amigo dela, começar a colocar na mente dela pelo menos alguém, né, que a gente sabe que vai ser fiel a nós e não sabe se vai, né, destruir tudo. Porque outro problema que aconteceu é que a Amanda começou, né, ela fez uma anomalia, o que mais ela pode fazer? A gente tem que fazer alguma coisa pra conter esse bicho e também não deixar, né, que os desenhos fiquem infectados, porque uma coisa que tava começando a acontecer é que a imaginação da Amanda tava infectando os outros desenhos, transformando eles como se fosse um desabafo ou até coisas que não seriam pra uma criança mesmo. Ela tava presa, sendo testada, passando por um monte de coisa, e ela tava querendo fugir daquilo ali, ela não queria mais ficar ali, porque também ela não tava vendo mais o pai, aquela coisa toda que eu já expliquei. E aí, então, eles colocam o Marcus Maltman, que é um funcionário, pra ser o Uli. Primeiro que o cara já queria ser alguma coisa, né, fugir da realidade. E como ele é 100% fiel à Hammer Entertainment, então praticamente foi perfeito pra Hammer Entertainment, onde agora tem um funcionário que pode ficar de olho na Amanda, meio que tentando controlar ela, e também impedir que essa anomalia fizesse mais estrago ou algo do tipo. Só que aí eles acabaram também testando uma coisa, que nem eu falei pra vocês, eles capturaram a anomalia. E então eles começam mais um novo projeto. O pai da Amanda tinha morrido, o pai da Rebecca tinha morrido, vários funcionários também, e eles continuaram mais coisas da pesquisa. E aí o que aconteceu foi justamente o projeto Shepherd. Shepherd é um projeto para tentar fazer uma outra anomalia, para tentar criar uma outra coisa ou tentar passar esse poder da Amanda para uma outra pessoa. E aí adivinha que eles escolheram? O fiel escudeiro da Amanda, que foi o Uli. Eles acabaram encontrando o experimento perfeito, a pessoa perfeita que já era dentro do cabresto ali, né, dentro do cercado, uma ovelha bem treinada e que poderia fazer tudo que a Hammer Entertainment já queria, controlar a Amanda e quem sabe até eles puderem fazer coisas com outros seres humanos, passando o poder da Amanda pra mais gente. Pô, imagina, os caras conseguem extrair o poder psíquico de alguém e conseguir passar pra uma outra pessoa, ia ser perfeito. E aí eles estavam já conseguindo nadar da grana, com os dinheiros da Amanda The Adventure, fazendo essa pesquisa acontecer, e agora podendo ter praticamente um soldado que poderia fazer tudo que eles queriam. E aí o projeto Shepherd foi um sucesso, mas eles acabaram descobrindo algumas coisas com esse projeto. Primeiro, que a anomalia é muito vinculada com os desenhos, que nem eu falei que parte da mente da Amanda que consegue criar e fazer essas coisas, acabou passando para as fitas, modificando os desenhos. É tipo assim, você tem a fita VHS lá guardada do negócio, aí você colocava, você viu o desenho de uma vez, aí se você colocasse de novo, a mente distorcida, né, esse vínculo mental, fazia o desenho ficar diferente, modificando e colocando mensagens para tal da Amanda, né, colocando para qualquer outra pessoa vir, ou
tentar salvar ela de algum jeito. E aí quem tava utilizando isso era a própria Rebecca, né, que a Rebecca e a Amanda são um só, e ela tava tentando fazer isso. Eles descobriram que se destruir as fitas, essa anomalia fica cada vez mais fraca, tanto ela quanto também a anomalia Shepard, que foi feito com base naquele Marcus Maltman, que é o Wooly. O Wooly, ele tava na posição perfeita, ele já não queria mais saber da realidade, o Marcus já queria vazar fora e acabou se transformando no Wooly. E eles conseguiram também uma via de escape para tentar parar a anomalia quando eles quisessem. Mas aí aconteceu o seguinte, aconteceu mais problemas ainda. Com tudo que estava rolando, com todas essas coisas da pesquisa, mais o desenho, né, que estava sendo passado para as pessoas, muita gente começou a reclamar. Muita gente começou a reclamar que o desenho estava ensinando realmente coisa errada, passando umas imagens muito mais distorcidas e que começou a aparecer algumas coisas meio esquisitas. Não só as mensagens da Amanda, mas também outros personagens que ninguém sabia quem que era e do nada tava lá também. Esses personagens a mais que eu falei é o Jordan. A gente consegue ver dentro do jogo que é como se fosse um rato, um saruê, um bichinho assim, que é também uma das outras crianças que eles começaram a fazer os testes para tentar fazer a mesma pesquisa que eles fizeram na Amanda. Mas o problema é que o Jordan não tem nenhum poder psíquico, só que eles conseguiram fazer o vínculo perfeito do ser humano poder ficar no desenho, poder ficar, né, nessa parte que eles estavam criando, imaginando e tudo mais. Os caras conseguiram fazer o vínculo entre uma pessoa ficar num desenho animado. Botavam ela numa máquina de criogenia, colocavam, sabe, os eletrodos, as coisas lá, usavam o poder da Rebecca pra colocar uma pessoa lá dentro, e aí, cara, os caras estavam praticamente com uma tecnologia nova, a gente pode colocar qualquer pessoa aqui dentro também. Só que aí acontece algo em 2003, acontece um outro incidente. Em 2003, a Kate, ela começa a chegar perto da verdade, ela começa a chegar mais e mais perto da situação, a acontecer, a chegar e ficar mais perto de tudo que tava rolando, e também os outros adultos começaram a tentar até invadir a Hamlin Entertainment. E foi aí então que a galera começou, né, todo o condado ali, as pessoas e tudo mais, a se organizar melhor para invadir mesmo ali e tentar pegar qualquer informação e tudo mais. Isso é o que acontece no começo do Amanda The Adventure 3, que é o cara lá tentando pegar a fita e tudo mais, e ele morre dentro da fábrica, né, dentro ali das instalações do laboratório, que os guardas vão lá e pegam ele e acabam com ele ali mesmo. Mas esse cara também é vinculado com a Kate, também vinculado com a Joanne, e eles já estavam tentando fazer alguma coisa pra parar a Hamlin Entertainment de uma vez só. E foi aí que também começou a acontecer um outro problema. A própria Hamlin Entertainment começou, né, ver que tava, sabe, as pessoas ficando cada vez mais raivosas, cada vez mais, sabe, enérgicas e, pô, esse desenho tá fazendo minha filha fazer tal coisa. Aí do nada, pô, meu filho sumiu, cadê meu filho? Começou a virar um caos dentro de Kensdale. Tanto que eles acabam até se pronunciando, falando, gente, ó, o desenho Amanda The Adventure foi cancelado. A gente não vai produzir mais o desenho e nós pedimos para que, conforme vocês relataram, pessoas estão passando por dores de cabeça, crianças estão fazendo coisas erradas e por conta dessas anomalias bizarras que vocês estão falando, nós estamos tomando a decisão então de pegar essas fitas e destruí-las todas. Na verdade, o que eles queriam não era destruir, era só tentar reunir todas elas para caso desse alguma bosta dentro da Hamlin Entertainment. Quem tava destruindo as fitas era o pessoal da Kate. Era o pessoal da Kate, era o pessoal ali, né, a Joanne e tudo mais, que estavam tentando encontrar o que aconteceu com o Sam Colton e com a filha dele. E também tentar descobrir o que aconteceu com as outras crianças. E aí, então, pessoas, temos em 2003 mais outros casos de pessoas desaparecendo, que tudo que aconteceu da parte das fitas, o cancelamento do show, tudo rolou praticamente em 2003. O primeiro grande evento de 2003 eu trouxe pra vocês foi a descoberta da anomalia Colton e logo na sequência o projeto Shepard. Com isso vieram o vínculo das fitas que os inimigos, né, os bichos aí, essas anomalias bizarras, começaram a ter, né, aquela parte da mesma forma que a Amanda, né, ali consegue existir, sendo, né, uma extensão da mente da Rebecca por conta dos seus poderes psíquicos. O Marcus, que é o cara, né, funcionário da Hamlin, que tá dentro do Wooly, né, ali dentro da fábrica, consegue também sair e fazer suas projeções aí, agora com o projeto Shepard. Muitas pessoas começam a desaparecer e também aquela galera que tava
tava se juntando, né? Começa ali, sabe, a tentar descobrir a verdade, começa a ter alguns problemas. Parece que as pessoas também que estavam tentando descobrir a verdade passaram por inúmeros problemas e também a própria Hamlin Entertainment começou a passar por várias coisas, funcionários começaram a sumir, já teve perdas, né, da galera, não só por conta da anomalia, mas alguns cientistas também começaram a sumir, pessoas começaram a desaparecer, e aí, quando a galera foi tentar dar uma olhada, parece que as anomalias não conseguiram ser contidas. Não é mostrado o tempo exatamente que acontece, né, uma segunda falha de segurança, mas dá a entender sim que a anomalia Colton não conseguiu ser contida, eles conseguiram fazer pesquisa nela, mas parece que ela também foi solta. Não por vontade própria, mas também, né, porque ela é muito poderosa para ser contida. Por mais que o projeto Shepard tenha sido um sucesso e tenha conseguido, né, transportar essa mente desse funcionário para ser o Uli bizarro, que também é uma anomalia, meio que acontece aquela parada. Algumas pessoas começam a sumir, desaparecer, mas dentro desses eventos acontece algo muito importante. A Kate, que é a Kate Park, amiga da Joanne, a Kate, que era até então a bibliotecária, ela acaba perdendo a vida no meio dessa confusão toda. Teve gente que entrou no negócio e acabou morrendo, teve gente que, né, tava do lado de fora e acabou morrendo também, ou seja, pelas mãos do culto, muito provavelmente pelas mãos do culto, né, o culto do manto, mas também porque as anomalias começaram a ficar soltas e nem o culto conseguiu tomar conta desse negócio, e muito menos a Hamlin Entertainment, ou seja, os bichos estavam soltos. Com isso, pelo que dá a entender, é 10 anos que acontece todos esses negócios, né? Da Kate morrer, a Joanne procurando ajuda, só que a Kate, ela foi mais esperta, ela foi um pouquinho mais sabida. Ela, no caso, acabou mandando uma carta para uma sobrinha dela, que é lá de Ohio, que poderia ajudá-la de alguma coisa, né? Ajudá-la de algum jeito e ainda mais deixar a casa e as coisas para ela. Talvez fosse a parente mais próxima que ela tinha, não dá para saber se a Riley teve pais ou algo assim, mas aparentemente teve, deixou eles lá em Ohio. E aí a Riley Park vai então para onde mora, né, a tia dela em Kensdale, recebendo uma carta completamente enigmática com uns desenhos, com uns negócios meio assim. E ela vai lá ver o que tá acontecendo. A Riley é a protagonista e ela então acaba entrando lá em Kensdale e descobrindo todo o lance, todas as coisas, né, do desenho e tudo mais. Até então ela não sabe muito do que tá rolando, a gente vai descobrir muita coisa agora no episódio 3. E aí acontecem os eventos do primeiro Amanda the Adventure, que a gente vai lá, descobre quem é o Sam Colton, descobre os desenhos, descobre que tem uma coisa a mais ali naqueles desenhos. O desenho começa a falar com a gente porque o desenho também falava muito com a Kate. A própria Amanda / Rebecca acaba assumindo isso ali nos primeiros desenhos, que ela conversava com uma mulher e ela gostava muito dela, que é a Kate, mas a Kate sumiu. E aí quando a gente fala que a gente é sobrinha, tá tentando procurar o que aconteceu com a tia, a gente vai então investigando melhor o que tá, né, ali naquelas fitas. O final do primeiro Amanda the Adventure é quando a gente vê que a Amanda tá completamente bizarra, aquela coisa toda, né, e a anomalia ficando cada vez mais forte. Aparece um ser misterioso, né, com ali um negócio, uma máscara preta, que a gente descobre que é a Joanne. Também mandou cartas pra Kate. A Joanne então leva a gente pro Amanda the Adventure 2, que é ali na biblioteca. Na biblioteca nós descobrimos mais coisas que eu já até falei antes pra vocês. As coisas que aconteceram na cidade, o culto, a parte da Hamlin Entertainment e também o desaparecimento das crianças que também acabaram entrando no projeto, né, agora deles tentando fazer um renascimento, né, de colocar seres humanos dentro dessa coisa, desse desenho animado, ou de pelo menos transportar a mente deles para alguma outra coisa, algum outro lugar, que é praticamente a habilidade que a Rebecca tem para poder fazer a anomalia dela acontecer, e que eles até conseguiram fazer, né, com um funcionário que eu expliquei lá do Uli. Aí, a Joanne, no final, quando a gente descobre, né, mais detalhes sobre a Kate, a tia dela, o que aconteceu, nós descobrimos que basicamente foi culpa da Joanne que a Kate morreu. Ela fica muito mal por isso, por ter envolvido, né, a Kate nessa situação toda, mas a Joanne estava atrás do seu irmão Jordan. Jordan é o menino lá que é o Saruezinho, que também começou a aparecer no desenho e a gente não sabe dizer direito por quê, né, porque eles começaram a fazer isso ali, pelo menos no Amanda the Adventure 2. Agora a gente tem a resposta no 3. Com isso, ela dá mais uma fita pra nós, fala, ó, pega essa fita, entra aí nesse negócio que é tudo conectado aqui da Hamlin Entertainment, vai lá pra onde eles ficam, né, na base principal e tenta salvar a Rebecca. Só que aí aparece, né, o Uli monstro, que não quer que essas coisas acabem, quer continuar, porque meio que aquela coisa, o funcionário já tá preso pelo
menos uns 10 anos nesse negócio. E aí, ele sempre foi fiel a Hammer Entertainment, ele tem essa habilidade de também fazer essa anomalia, né, de sair por aí matando qualquer coisa. É uma ovelha completamente bizarra, ele quer ficar dentro do desenho, ele quer que as coisas continuem do jeito que estão, e ele não vai deixar por nada a gente acabar com a Amanda the Adventure, com o desenho, melhor dizendo. E aí, então, a gente vai para onde é a Hammer Entertainment, é onde aconteceu o laboratório, aonde fizeram as pesquisas com a Rebecca, e aonde rolou praticamente tudo dentro para esse desenho acontecer e as pesquisas que rolaram lá. Nós descobrimos dentro agora da parte do Amanda the Adventure 3 que eles fizeram testes com mais 8 crianças, uma delas sendo o Jordan. Essas crianças participaram do desenho ou foram cobaias em algum momento ali naquela parte bizarra dos desenhos sendo feitos e produzidos com a imaginação de várias crianças, mas também a gente tem que colocar na conta que a anomalia pode ter sequestrado alguma criança e ter devorado elas. Não, a gente não sabe disso, mas a gente subentende que deve ter rolado, principalmente com adultos que também foram relatados que desapareceram. Os funcionários também podem ter sido mortos pelas anomalias, pois a gente não vê mais ninguém quase em lugar nenhum. A gente tem ainda alguns registros, melhor dizendo, dessas pessoas, mas elas mesmas não estão mais lá. Eu falo dos funcionários, tudo que vieram e trabalharam ali. Aí então, a Riley vai tentando chegar mais ainda no final e começa a tentar fazer com que a Rebecca se lembra, né, de quem ela é. Ela deixa de ser a Amanda mesmo e começa a tentar puxar a memória de quem ela era algum dia. Ela começa a lembrar do pai dela, começa a lembrar que ela teve já uma amiguinha, que ela já teve já uma vida, que ela já teve já coisas ali e tudo mais. E é então que a gente consegue ir avançando e descobrindo mais outros detalhes. A empresa acabou fabricando, né, o projeto Shepard, que eu falei pra vocês, começou a fazer também, né, as coisas dos funcionários e tudo mais, a galera, né, sumir, e a parte do culto também, que elas estão praticamente interligadas, a empresa e o culto. Tem até um elevador que a gente desce pro bagulho do culto bizarro lá embaixo. E aí eu não comentei tanto, mas esse culto do manto, o culto da cortina, das cortinas, perdão, pode ser um ou outra, porque, como eu falei, pode ser um problema de tradução. Eles acreditam na escuridão completa, e que a escuridão é a origem de tudo, e que nós deveríamos voltar para a escuridão, porque é a partir dali que todas as coisas são geradas. É da escuridão que nasce tudo, é da escuridão que as coisas começam a surgir, principalmente numa mente tão fértil que seria uma criança. Então é por isso que eles estavam escolhendo crianças, é por isso que até foi perfeito eles encontrarem, né, a Rebecca, que tem esses poderes, essas coisas a mais. Só que aí, o que eu acho que aconteceu, que foi a cagada, é eles botarem um adulto, que foi o Marcus Mountman, que o cara, ele é meio doido, assim, ele é muito fiel à empresa, mas ele também não tem nenhum tipo de problema em matar os outros e ser um cara meio bizarro. Por fim, a gente consegue pegar todas as fitas e encontrar todas as coisas, os detalhes, e vimos até onde a Amanda está presa. No caso, na verdade, a Rebecca. E aí, tem vários finais do jogo. Se você não fizer nada de bom, né, fizer várias escolhas ruins, várias escolhas terríveis, você pode chegar a pegar o final ruim, que a anomalia da Amanda e a anomalia do Uli vem e te matam, né? Tipo, ah, você não se importou com ninguém, não quero saber de nada, então tchau daqui. Esse seria o final ruim. Tem o final normal, que a anomalia da Amanda e a anomalia do Uli tentam se encontrar, né? Tentam se degladiar. E aí as duas somem no abismo e você consegue salvar a Rebecca, tirar ela ali daquela prisão. E temos o final verdadeiro, que é justamente quebrando a última fita que tinha dos episódios, que tinha do desenho, que isso ainda acontecia, né? Pra essa anomalia poder existir. Que nem eu expliquei pra vocês, essa anomalia só tem força por conta dos episódios e dos desenhos, onde parte da mente da Amanda também ficava presa dentro desses episódios. Então aí nada mais justo do que, se a gente quebrar essas coisas, não vai ter mais o porquê dessa anomalia existir, já que o desenho foi completamente destruído. Que é o que o Uli não quer que aconteça, porque ele quer ficar no mundo desses desenhos, ele quer ficar ali junto com a Amanda, eu sou seu melhor amigo, não sei o quê. Quando eu comecei a pensar, esse adulto é a coisa mais bizarra do mundo. É um adulto querendo ficar, né, com desenho de criança pra sempre, e não, porque você é minha amiga, porque não sei o que, esse cara é bizarro. E aí acontece que quando a gente quebra a última fita, a anomalia desaparece. Muito possivelmente também a anomalia do Uli também desaparece. E aí acontece o final, que a gente consegue resgatar a Rebecca e tirar ela dentro ali da unidade da Hammer Entertainment. Pode ser que tenha alguma outra ponta que ficou fora, alguma dúvida, alguma coisa. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei com muito na dúvida é o que aconteceu em 2003, não só da anomalia ter, sabe, surgido, que foi a primeira vez que eles viram e conseguiram pegar, mas o que aconteceu para ela fugir depois. Fora também que os outros funcionários, o que aconteceu. Pelo que dá a entender, eles talvez foram para um outro lugar ou acabaram morrendo, mas o que dá a entender é que eles morreram mesmo. E também dá a entender que até a galera do culto também foi de
chefe, né? Parece que eles morreram ou foram pra outro lugar, viram que os experimentos, as coisas saíram do controle, eles acabaram pegando suas coisas e saíram fora. Tanto que tem justamente, né, aquele depoimento dos caras falando, vamos pegar todas as fitas, vamos apagar tudo, quem quiser toma um brindezinho daqui da empresa, tchau e benção, vamos embora. Que aí dá a entender que a Hamlin Entertainment moveu pra outra e foi pra outro lugar, sei lá, ou a empresa muito possivelmente faliu. Pois visto, né, todo o escândalo que aconteceu, acabou virando notícia, acabou tendo toda essa repercussão das crianças, sabe, vendo o desenho e ficando perturbadas e tendo, sabe, mensagens terríveis. Cara, isso não é bom pra nenhuma empresa. A empresa com certeza deve ter quebrado. E aí, então, a Riley consegue salvar a Rebecca. E aí, agora, acho que elas vão viver de boa, levou ela pro hospital, sei lá. E aí falou, olha, teu pai morreu. Aí a gente subentende as coisas que aconteceram depois, né? Mas eu acredito que grande parte do mistério agora tá resolvido. Muita gente vai falar assim, pô, mas e a parada, né, do desenho, né, das coisas e tudo mais, né, poder ser infectado e tudo mais, que não falei, é tudo coisa da mente da Amanda, junto com essa coisa científica de tentar expandir mais ainda o poder de dentro dela, e aí o culto quis utilizar isso para criar outras coisas e tudo mais. Mas aparentemente essa é toda a explicação, e também da onde veio o Uli Monstro, da onde vem a Amanda, surgiu da anomalia criada pela própria Amanda, e a outra foi criado pela própria Rebecca, que acabou, né, conseguindo externar uma parte do desenho até na vida real mesmo, já que ela conseguia ter esse poder de prever o que estaria dentro de caixas ou ver o que estaria ali dentro, né, imaginar e tudo mais. E ela sempre acertar essas coisas. E aí acabaram utilizando isso pra fazer o Uli, e o Uli, aquela teoria que a galera criou que o Uli seria um funcionário, a galera acertou. O Uli era um funcionário mesmo da Hamlin Entertainment esse tempo todo, e que tava dentro das coisas, e tava lá no bagulho, e tava tentando comandar e controlar a Amanda desde o começo pra as coisas, né, ficarem do jeito que tá. Mas é isso, pessoas. É o fim de Amanda The Adventure, espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreve, comenta aí o que vocês acharam. Eu acho que foi um final bom, eu acho que ficar esticando a história, né, ficar falando, fazendo, vai e tal, não sei o que, põe isso, põe aquilo outro, meio que talvez a história se perdesse mais um pouco, né, se ficasse o Amanda The Adventure 4 ou 5 ou 6. Mas eu não sei, vai que eles fazem aí mais algum, não sei o que eles vão aprontar. Eu acho que esse realmente é o último capítulo mesmo. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, tamo junto, eu me despeço de vocês e até a próxima.